Fala Deepironer, estamos em mais um episódio do Deepironicast. Meu nome é Robson. E o meu é Maria Fernanda. E hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante. Um tema que eu diria que é muitas vezes o sonho ou até mesmo o pesadelo dos estudantes de medicina. E aqui nós vamos falar com ele, que acabou de se formar no SESMAC em 2022, não é isso? 23, exatamente. E é o futuro R1 de Clínica Médica do Hospital Base de Brasília. E a última informação, não menos importante, esposo da dona Beatriz. Acabou de se casar, o Tomás. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Agradeço a todo o pessoal do Deepironacast pelo convite. Fico realmente honrado. Enfim, espero que seja uma conversa boa, proveitosa, possa gerar bons frutos aí, enfim, de participar também na formação de vocês. Tá? Perfeito. Então, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, a gente queria saber como foi a trajetória do Tomás dentro da faculdade. Como é que era o Tomás dentro da faculdade? Era muito, assim, bitolado nos estudos ou tinha uma vida social, saía de vez em quando, para chegar na tão sonhada aprovação na residência médica? Cara, eu acho que eu tentei participar do máximo de coisas possíveis, assim, dentro da faculdade, né? De fato, foi um choque muito grande quando eu entrei, uma realidade bem diferente, né, em relação ao mundo dos cursinhos, vestibulares e escola, né? Mas, enfim, desde que eu entrei na faculdade, sempre, de fato, quis participar do maior número de atividades extracurriculares possíveis, né? Mas, obviamente, sem deixar de lado a dedicação aos estudos, né? Eu já tinha essa noção, desde quando entrei, que seria difícil toda essa questão aí de prova de residência, mesmo que ainda numa visão bem imatura da coisa, né? Sem ter muitas informações lá no início do curso. Então, de fato, também desde o comecinho sempre foquei muito nos estudos, tanto é que, consequentemente, consegui me tornar monitor de algumas matérias. No caso, eu sempre fui de anatomia monitor, né? Logo nos primeiros períodos ali, assim que tive a oportunidade, e permaneci como monitor durante um bom tempo. Mas, enfim, de fato foi uma caminhada ali ao longo da minha trajetória acadêmica, bem participativa, eu diria, né? E, obviamente, sempre com muitos amigos, fiz ótimas amizades que carregarei aí, se Deus quiser, ao longo da minha vida inteira, né? E a gente não pode esquecer disso, né? É um momento muito bom também que a gente, além de toda essa questão profissional, de formação, a gente forma, de fato, amizades que levaremos aí para o resto da vida. Então, foi um mix de muita coisa, sabe? Da própria faculdade em si, os estudos, atividades extracurriculares, cursos extras, viagens que a medicina me deu. E, é claro, não podemos deixar de lado as festas, os momentos sociais, as amizades, né? Excelente. As pessoas entram com muito medo de construir o currículo, o que colocar no currículo. O que você considera um bom currículo para formar ao longo da faculdade? Bom, é bem variável, eu diria, como formar um bom currículo, né? Mas eu diria que, de forma geral, o quanto mais você conseguir abranger diversas áreas, melhor, né? Tem gente que foca muito, por exemplo, só em monitoria, mas monitoria, no fim das contas, vai gerar apenas uma pontuação. Quando você for lá fazer concorrer, né, para uma vaga de residência, se for submeter seu currículo, existe geralmente, a maioria das instituições, um limite, né? Então, conta até 2 monitorias. Você fez, sei lá, 4 monitorias anuais ao longo dos 6 anos do curso. As 4 não vão pontuar. Vão pontuar 2, no máximo 3, varia de cada instituição. Então, da mesma forma, artigos publicados, enfim, ligas acadêmicas, dessa mesma forma, existe um limite, né? Ou seja, não adianta você focar só em uma coisa. Então, quanto mais diversificada for a sua prateleira aí de ações ao longo da sua formação, melhor, né? Então, e tem momento para tudo. A gente tem 6 anos de curso, é um curso longo, né? Um dos mais longos, acho que até da sociedade aí. Mas, enfim, então dá para você ter para fazer uma gestão aí ao longo desses 6 anos para conseguir devagarzinho. Cada biênio eu fazia assim na minha formação, eu focava em uma grande área, né? Logo no começo foquei ali na liga acadêmica, no currículo, depois ganhando mais maturidade, mais conhecimento na parte acadêmica, de fato, fui focando também na questão científica, em pesquisas, em tentar publicações, e aí quanto maior a sua gama de ações, mais pontos você vai tender a gerar e melhor será, no fim das contas, o seu currículo. Perfeito. E você acha que tem alguma coisa no seu currículo, quando você foi prestar a prova de residência, que foi o diferencial para você ter mais pontuação? Ou assim, fora o currículo mesmo, outra coisa que você argumentou com o pessoal da banca avaliadora, que você julgou que foi muito necessário e o diferencial naquele momento? Já
para responder essa pergunta, já adianto que hoje em dia praticamente nenhuma, existem, tá? Mas praticamente nenhuma instituição hoje tem entrevista face a face ali, isso até sobre arguição sobre a questão de currículo. Sim. São algumas poucas, se eu não me engano, posso estar errado, mas se eu não me engano a Unifesp ainda faz, mas enfim, são bem poucas mesmo. E a maioria lá em São Paulo, né? Sim. Mas acho que 2 ou 3 no máximo, se forçar muito. A maioria ainda tem a submissão de currículo e esse ano já tiveram algumas instituições que nem currículo teve, para você ter uma noção, que foi só de fato a prova e existiam os critérios de desempate em relação à questão de prova, número de acertos por áreas ali, mas enfim, nem currículo teve. Acho que o currículo ainda vai permanecer aí por um bom tempo, mas assim, esse processo todo de avaliação está mudando, né? Mas o que eu acho que realmente me diferenciou na questão de pontuação foram principalmente os artigos publicados. O meu número de artigos foi um número muito bom, até porque assim, a gente acabou pegando na minha formação, né, o período da pandemia, e aí foi um período que a parte científica se desenvolveu muito, né? Então, e querendo ou não, a gente conseguiu publicar mais artigos naquela fase. Então, eu acabei me formando com um número de artigos publicados interessante, né? E aí isso, no fim das contas, gerou uma pontuação alta. A gente até teve a oportunidade de fazer um artigo, exato, fizemos alguns sobre juntos, COVID, né? Exato. Então, assim, ainda hoje, né? E cada vez mais, acredito eu, pelo avançar do nível de informação, o nível da ciência como um todo, publicar artigos ainda assim para mim, um dos pontos principais ali do currículo. Colocaria monitoria também ali correndo pelo lado, por fora, de fato, também pontua bem, principalmente monitorias anuais, né, com a carga horária extensa, pontuam bem, mas principalmente a questão de currículo, de artigos publicados, obviamente, em revistas de qualidade, né? Revistas indexadas, né? Isso é importante, porque o pessoal entra na faculdade entregando um monte de trabalho, submetendo para simpósio, para jornada. Coisas que são feitas assim, sem muito capricho e que, no final das contas, não tem embasamento científico quase nenhum. Eles apenas querem números. É importante também frisar que fazer com qualidade é importante. Existem os tipos de trabalho científico, né? A maioria dos alunos, logo no começo da faculdade, focam muito em artigos de revisão, mas isso, de fato, não vai pontuar tão bem. Assim, você não vai nem conseguir, talvez, publicar. E publicando vai ser uma revista de menor impacto, consequentemente, talvez nem pontue. Então, tem que estar de olho aí em quais instituições você quer prestar prova para saber os editais dessa instituição atualmente, o que é que elas estão considerando. Isso até é uma dica assim, para vocês que estão se formando, né? Desde já, eu acho que o aluno, quando entra no internato, já começa a pensar e amadurecer mais a ideia sobre especialidade, sobre qual instituição pretende ingressar, né, pelo menos umas 3 a 5 ali que ele imagina que seja boa para a formação dele. Então, assim, já tenta pegar desde já o edital dessa instituição do ano atual. Óbvio que podem ter mudanças daqui a 2 anos, quando ele for prestar para valer, né, a prova da residência, mas assim, já tenta pegar esse edital, ver o que é que de fato atualmente ela está cobrando, o que é que ela está pontuando sobre isso, e se você já não conseguiu fazer nos 4 anos até chegar no internato, tenta nesses 2 anos correr atrás desses pontos que estão faltando para garantir ficar mais perto da aprovação, né? Perfeito. Falando um pouquinho agora sobre a residência em si, né? A preparação. E como é que foi o ano, que eu acho que o ano principal para você foi 2023, então? O ano de preparação, de fato, assim. Assim, meu caso foi um pouco diferente. Eu me formei no meio de 2023, né? A minha turma foi no meio do ano. Certo. Me formei em junho ali. Em 2020, eu nem no internato estava ainda, né? Tinha um amigo meu que já era médico, estava no finalzinho da preparação dele para a prova de residência, o Dr. Arthur Veras, hoje está, muitos de vocês conhecem, né? Fantástico. Atualmente está terminando lá o R3 dele de neurologia lá na USP de Ribeirão Preto. Na época ele estava revisando para as provas que ia fazer, e aí com ele a gente fazia lives no Google Meet, tá? Lives assim, ligação por vídeo, né? E aí eu comecei a estudar preventiva com ele. Perfeito. Que é uma área que tem um conteúdo de fato menor, né, em relação às outras grandes áreas da medicina, mas o número de questões na prova é igual, são 20 questões, considerando uma prova de 100 questões, né? Ou seja, tem um peso muito grande para uma carga de conteúdo relativamente pequena, né, menor em relação às outras áreas. Então, assim, a gente começou, né, comecei a ingressar meus estudos por aí. E aí passei o ano de 2020 inteiro tendo aulas ali ao vivo com ele, online, né? Enquanto ele estudava, aproveitava para revisar, para reforçar os conhecimentos dele, e eu estava ali aprendendo, fazendo meus primeiros resumos ali no ano de 2020. E aí, de fato, quando eu entrei no internato,
lá em 2021, que eu comecei, de fato, a iniciar meus estudos, né? E aí, enfim, como a grande maioria dos estudantes, entrei nos cursinhos aí da vida, né? Que vocês conhecem bem, fiz 2021, 2022 e também no ano que eu me formei, né? Em 2023. E aí, enfim, me formei no meio do ano e aí comecei a trabalhar, né? No meio do 2023, ali em julho, já comecei a dar meus primeiros plantões. O que é bem chocante, assim, inicialmente, porque a gente vem acostumado na rotina do internato, com plantões ali meio que controlados, né? E você é largado no mercado de trabalho, começa a tentar conseguir os seus primeiros plantões, sua rotina muda completamente, mas você tem o seu cronograma semanal. Então, assim, isso é até bom para vocês, enfim, para todo mundo que está assistindo, né? Acho que tem muita gente que está perto de se formar também. Para ter muito esse cuidado, sabe qual é o seu foco principal? Você tem que ter isso na cabeça. Qual é o seu foco principal ali logo após a minha formatura em medicina? Porque tem muita gente que, de fato, se forma precisando trabalhar, porque, enfim, ou quer algum retorno financeiro ali mais rápido, porque tem, sei lá, suas dívidas que fez durante a faculdade, enfim. Ou quer ter experiência de trabalho inicialmente e não pensa em fazer prova de residência agora, ou tem gente que não, que vai se formar no meio do ano, mas o meu foco principal é entrar o quanto antes na residência. Cada um tem seu plano de vida e sua perspectiva, né? Mas ter muito cuidado, porque tendo esse seu foco principal, você tem que manter ele assim que você se formar. Porque a gente, enfim, a maioria dos estudantes não é acostumado com a questão da verba ali, o dinheiro entrando ali, né? Com os primeiros plantões. E aí você vai vendo os primeiros plantões, vai tendo o primeiro já vai comprando carro, já vai comprando casa, já financiando. Vai bem devagar aí na situação, né? Mas, enfim, assim, ter controle, né? E saber o que você quer. Isso é o mais importante. Não deixar se ludibriar aí pelas oportunidades que, se Deus quiser, aparecerão para todo mundo, né? Mas ter firmeza e permanecer no seu caminho. Porque isso é bem, bem, bem comum. Vocês vão ver muito isso acontecer com a pessoal da turma de vocês, por exemplo. Uma galera que está super focada nos estudos, assim, potencial altíssimo para conseguir a sua vaga. E ela quer entrar na residência de cara, por exemplo. Sim. Mas aí se forma, começa a trabalhar e tem toda essa questão financeira envolvida e vai pegando mais plantão. E quando vê, assim, a rotina que ela construiu naquele ano de estudo foi por água abaixo e acaba que isso, no fim das contas, é visto ali na hora da prova, né? Acaba não sendo aprovada e vira o ano e ela começa do zero a estudar, e, enfim, e já vai ficar desmotivada e aquela coisa toda. Eu acho que é a grande questão dos estudantes de medicina hoje em dia, né? Esse dilema de me formei e agora? Vou dar os meus plantões, já estou vendo que eu estou me estabilizando financeiramente, mas tem esse lado de ser o especialista, de ter o meu RQE, e fica nesse vai e vem. Mas no ano de preparação, de fato, durante aquele... No caso, você se formou no meio do ano, mas assim, os 6 últimos meses. Ou no próprio ano de 2023, já que estava na reta final ali. Você julga como foi um ano difícil, um ano, assim, que você não saía muito, ou você tinha pontuais saídas ali, se você conseguia administrar os estudos de uma maneira legal, enfim. Cara, de fato, vida social é complicada, tá? Hoje a concorrência, vocês estão vendo, né? Tá cada vez pior. Em 2023, que nem é tão longe, um ano e meio a 2 anos atrás. Mas apesar do pouco tempo atrás, já era uma concorrência diferente do que eu encontro hoje, né? Então, isso, a tendência é piorar, né? Tem cada vez mais médicos se formando no país, no Nordeste, aqui onde a gente está, né? Então, e as vagas não aumentaram, então a concorrência de fato vai aumentar muito, vai ficar bem difícil, né? Ultimamente, nas últimas provas, surgiram essa questão das cotas, né? Sim. Então, diminuíram ainda mais as vagas para ampla concorrência da maioria das pessoas, né? Então, enfim, de fato está mais difícil de passar. Então, no meu ano de preparação final ali para a residência, de fato, vida social tinha, mas bem esporádico. Assim, lembra muito aquela época do vestibular. É um tempo de abdicação, de fato. Se você não focar ali para passar, se realmente, como eu falei, for o seu objetivo principal naquele ano, porque, como eu falei, você pode querer trabalhar para ter esse retorno financeiro, enfim, Sim. seguir a sua vida. Mas se você quer passar, de fato, você tem que abdicar um pouco aí da vida alheia e focar nesse seu grande objetivo, que de fato não é fácil e a tendência, infelizmente, é piorar. Tem algo que você acha que seja diferencial para quem quer passar na residência e quem já passou na residência tem esse diferencial?
Cara, acho que o principal motivo, o principal aspecto é o seu foco, né? E saber gerir a sua rotina. Tanto a sua rotina de conciliar os seus estudos para a residência com os seus plantões ali do internato, caso o pessoal ainda esteja na faculdade, ou os seus plantões já de trabalho, de fato, no mercado de trabalho, né? Como eu falei, é muito, muito comum você entrar no mercado de trabalho e começar a desandar ali nos estudos por conta dos plantões. Não só por conta da carga horária de plantões, mas um plantão exige muito, né? Físico, mental, então você vai chegar cansado, não vai conseguir render se quiser estudar depois de um plantão diurno. Geralmente não sobra tanto plantão diurno assim, então recém-formado dá muito plantão noturno, consequentemente não dorme praticamente, né? E aí chega no outro dia, está super cansado, já não rende e vira aquela bola de neve de problema. O rendimento vai abaixando, vai abaixando. Exato. Então, assim, tem que ter muito foco e saber gerir bem a sua rotina, né? Para o seu objetivo principal, nesse caso, a gente considerando a aprovação na residência. Então, saber gerir, assim, vai ter o tempo de ganhar dinheiro, né? Então, tira um pouco do pé no freio nisso e foca no que é mais importante. Porque, no fim das contas, a hora do especialista é mais valiosa financeiramente do que a hora de um generalista, né? Então, com certeza, vale mais a pena, na minha opinião, você começar a ir atrás dessa sua especialidade logo. Saber esperar também um pouquinho, né? Que geralmente a gente quer passar os carros por cima dos bois. E dar um passo para trás para poder dar dois para frente lá na frente. Com certeza. Então, na sua opinião, para quem está assistindo lá em casa, na casa de vocês, calma. Então, tem que fazer residência para se diferenciar hoje em dia nesse mar de médicos que está se formando hoje em dia. Com certeza. Acho que a residência hoje já é uma extensão da faculdade, né? Quase que um quesito obrigatório ali. Ainda existem algumas áreas que o pessoal não faz residência, faz alguns cursos, pós-graduação, e conseguem ter um reconhecimento legal também. Mas isso está cada vez mais difícil. Então, a residência vai ficar quase que um quesito obrigatório para você tentar se diferenciar. Porque muito em breve, acredito eu, já vai ser a sua especialidade. Né? Não basta você ser só cardiologista. Passou 2 anos de clínica, fez outra prova, foi aprovado, ótimo. Mais 2 anos de cardiologia, acabei, vou trabalhar. Já não vai ser mais assim. Véio. Você vai ter que ter a subespecialidade da cardiologia, por exemplo, e aí vem mais 1, 2 ou 3 anos pela frente e por aí vai, né? Perfeito. E você falou sobre a cardiologia. É a especialidade que você pretende seguir? Como é que você escolheu essa especialidade? Tem alguém que você se espelhou na época de faculdade? Ou, enfim, sempre foi um sonho seu? Não, assim, logo no início da faculdade, sim, é a especialidade que eu pretendo seguir, né? Mas como começou tudo isso, é que lá no início da faculdade, como eu falei, eu sempre participei muito das monitorias de anatomia, né? Sempre gostei muito de anatomia. E aí achei, inclusive, que ia seguir o caminho da cirurgia. Que a cirurgia cardiovascular, né? A cirurgia cardíaca sempre foi um dos meus grandes sonhos, assim, uma das minhas principais escolhas ali. Fiz estágio extracurricular, meu estágio optativo do internato foi na cirurgia cardíaca, passei alguns meses aí com o pessoal da cirurgia aqui de Alagoas, né? Atuando e, enfim, entrando nas cirurgias, participando, então, e sempre fui muito decidido enquanto a isso. Depois, amadurecendo um pouco mais, via um pouco do estilo de vida e estava no processo de preparação para o matrimônio, né? Como você falou no início do programa, casei recentemente. E aí fui pesando outros pontos que para mim são mais importantes que a medicina, né? Minha família, e fiz o julgamento pessoal de que a vida na cardiologia, no cenário que eu encontrei, seria melhor para o meu convívio familiar. E aí, adoro a área cirúrgica, adoro a cirurgia cardíaca, adoro a cirurgia geral também, já acompanhei muito a cirurgia geral por um grande período da faculdade. Também pensei, né, e achei que iria para a área de cirurgia geral. Mas aí no finalzinho, depois de fazer essas pontuações, acabei optando de fato por seguir a vida do clínico. Não que um clínico trabalhe menos, que tenha mais tempo, não é isso. Mas que de fato talvez seja mais fácil ali ou menos difícil de gerir seu tempo, né? E, consequentemente, ter um tempo a mais ali com sua esposa, se Deus quiser, em breve com os filhos. Sim, e assim por diante, né? E aí foi meio que pesando esse cenário muito pessoal meu que acabei optando aí por seguir, pretendo seguir, né, a carreira da cardiologia. Ainda vou ingressar aí nesse ano de 2025, se Deus quiser, a minha
minha residência de clínica médica para depois, quem sabe, a cardiologia. Perfeito. E na questão dos serviços, como foi que você escolheu os serviços que você ia prestar a prova? O hospital de base foi sua primeira escolha ou surgiu assim inesperadamente, que às vezes surge, né? De fato, e foi inesperadamente no meu cenário também. Eu sempre escutei muito pouco falar sobre os serviços do Distrito Federal, né, de Brasília. A gente sempre tem aquele foco muito grande em São Paulo. No Sudeste, no geral. No Sudeste, de forma geral, de fato. E sempre foi assim também na minha formação, né? Isso é até interessante a gente conversar e discutir, porque a galera, né, o interno, o aluno, de forma geral, sempre, não, só vou prestar essas 3 instituições porque só vou fazer residência nessas 3. Mas como eu falei, assim, não que você, qualquer um aí, não tenha capacidade de ir para essas 3 grandes instituições de São Paulo, não é isso. Mas que hoje em dia o buraco é mais embaixo, sabe? Como eu falei, a concorrência é absurda hoje. Então, o nível de preparação também precisa ser quase que absurdo ali para você conseguir, né, essa sua tão sonhada vaga. Ou seja, no fim das contas, não é tão fácil assim conseguir uma vaga numa residência tão sonhada assim, né? Quer dizer que você tem que desistir e ir para outra? Não. Enfim, vai de você como enxerga a sua carreira. Mas sempre estudei e trabalhei ali minha disciplina, meus estudos voltado às grandes provas de São Paulo. E assim eu fiz. Uma amiga minha da faculdade tem família em Brasília e ela ia prestar a prova do SESDF, que é a prova que engloba ali a maioria dos hospitais de Brasília, né? Incluindo o hospital de base, que é a que eu vou fazer em breve, a clínica médica. Só que eu estava em São Paulo nessa época fazendo as provas lá. E eu passei 2 meses lá direto fazendo um monte de prova, né? E aí ela mandou uma mensagem nessa época, acho que tinha ali uns 15 dias antes da prova do CESDF, me mandou, saiu um anexo no edital e foi permitido fazer a prova do CESDF em São Paulo. E eu nem sabia que isso existia, né? E tem várias provas que podem, assim. Tem prova de Minas Gerais, que o pessoal pode fazer em Goiás. Enfim, eles saem mesclando ali estados. É até bom vocês pesquisarem também as provas que vocês querem fazer, porque às vezes existe essa possibilidade e até economiza nesse processo de 1000 viagens que vocês vão fazer para fazer várias provas, né? Enfim, aí eu vi esse anexo no edital e aí olhei, de fato era verdade, me inscrevi. E foi até, inclusive, no dia do SUS São Paulo. Então, eu fiz a prova do SESDF pela manhã. Se eu não me engano, foi dia 18 de dezembro do ano de 2023. Sim. Fiz a prova do SUS São Paulo pela manhã, almocei, logo à tarde a prova... Não, ao contrário, a prova do CRDF pela manhã e logo depois do almoço a prova do SUS São Paulo pela tarde. Nossa. Tudo isso foi em São Paulo. E aí, enfim, nem conhecia o hospital de base, né? Que foi depois que eu coloquei lá para poder me inscrever, nem nada, assim. Não conhecia muito serviços de Brasília, mas sabia que também era um grande polo médico, né? Mais desenvolvido do que algumas instituições que a gente tem aqui em Maceió, enfim. E aí fiz a prova. Depois, graças a Deus, fui aprovado, né? Tirei uma pontuação interessante, consegui a aprovação. Sim. E aí lá aparece, como acho que o CSPE deve ser do mesmo jeito, enfim... Para você, o Enare, né? Também do mesmo jeito. Como o leilão, né? Como se fosse um SISU, né? Você recebe uma nota e vai se inscrevendo nas instituições. Sim. Ele tem um prazo, atualiza, vê se você entrou ou não naquela vaga para aquele hospital. Caso não entre, você tem a oportunidade de ir mudando. E assim vai, até as milhões de chamadas aí terminarem, né? Assim, resumidamente, como era a sua rotina estudando para residência médica? Você acha que fazer um cursinho preparatório é algo que seja indispensável ou é um diferencial apenas? Rapaz, na minha opinião, hoje, para o começo ali do aluno, no início dos seus estudos da residência, é indispensável. Hoje em dia, acho que a faculdade, nenhuma faculdade, seja ela pública ou privada, nenhuma consegue garantir o nível de conhecimento ali que o aluno tem que ter para prestar, estamos falando de grandes provas, né? Para prestar as grandes provas, tá? E, assim, para conseguir concorrer, acho que não consegue. Por mais disciplinado que seja o aluno, por melhor que seja ele ao longo dos 6 anos de curso, né, hoje em dia é muito difícil. Então, eu julgo como, de fato, algo indispensável nessa formação final aí do médico e preparação para a residência médica. Sim, fazer um cursinho. Agora, claro, tem pessoas que já ficaram ali 2, 3 anos tentando, estudando muito e por algum motivo não deu certo, não conseguiu ainda.
Talvez sim, existe a possibilidade. Eu conheço pessoas que conseguiram, se organizaram, porque assim, já tem uma carga muito grande de conteúdo, passou, sei lá, né, como eu falei, 1, 2, 3 anos tentando, porventura não conseguiu, mas de fato já absorveu muito conhecimento ao longo desse tempo. E já tem uma noção muito boa de como é que funciona todo esse ano de preparação para a residência, né? E aí, nesse cenário, aí eu até julgo interessante, né, você conseguir se organizar por si só, fazer seu cronograma, segue, você já tinha uma disciplina, uma maturidade suficiente para tentar essa aprovação meio que sozinho ali, né? Mas porque você já tem uma bagagem grande prévia. Agora, sozinho, de primeira mão, assim, entrou no internato, vou começar a estudar, vou estudar sozinho. Eu acho bem arriscado. E muitas vezes eu até percebo isso, estou estudando agora para residência médica, esse ano eu me formo, e eu percebo muitas vezes que as questões elas são de um conteúdo muito específico, de um caráter assim do detalhe, das minúcias ali. O rodapé do livro, exatamente. Ali, o rodapé da apostila. Pois é. E assim, muitas das vezes os assuntos que são abordados na faculdade, os profissionais, não por demérito deles, mas por, às vezes, uma carga horária muito pequena, ou, enfim, que não consegue demandar muito tempo assim, eles dão assim o básico para o generalista saber como manejar naquele momento. Então, às vezes, falta esse tato do estudante de, assim, saber, poxa, eu vou estudar mais isso, o que é que cai mais em prova? Eu acho que o cursinho, nesse fato, como você falou, é primordial. É uma guia, né? Exatamente. É porque a faculdade está preocupada em lançar um profissional bom para o mercado de trabalho, né? Não para ele saber fazer uma prova, né? Que é totalmente diferente, né? Exato. Não é hoje em dia, né? A gente vê que existem provas aí que cobram absurdos, né? Enfim, teorias, conceitos que pouco importam para a prática clínica. Muitas vezes, se você viu uma vez na faculdade, foi muito aquele termo, aquele nome, porque de fato não importa. Casos raríssimos. Mas é o que cai, é o que pontua. Se você não errar, talvez você perca várias posições, porque hoje em dia uma questão a menos difere uma posição muito grande em relação ao que você podia conseguir, né? Enfim. Então, esses detalhes, esses macetes de prova, aí vem a questão dos cursinhos, né? Eles conseguem ter esse filtro e fazer uma orientação melhor do estudante. E geralmente essas questões são altamente treináveis. Algumas questões elas repetem as formas, o jeito que é cobrado. Então, eu acho que isso também eles guiam bastante mesmo. Principalmente as instituições, né? Tanto é que quando a gente está nesse período de preparação, uma outra dica para ajudar você a ter esse sucesso na aprovação é justamente focar ali nas instituições que você pretende ingressar. Acaba que, no fim das contas, você vai fazer muito mais prova do que você pretendia, né? Por exemplo, vou escolher aqui 3 hospitais que eu gostaria de entrar. Beleza. E eu vou focar todo o meu ano de preparação voltado para o estilo de prova dessas 3 instituições. Isso, de fato, é bem interessante de se fazer. Você focar ali nos hospitais de 3 a 5, eu diria, um número razoável, tá? De hospitais que você realmente quer ingressar. Mas significa dizer que no final do ano você só vai fazer essas 3 ou 5 provas? Não. Jamais. Eu acho que eu fiz umas 14 provas no meu primeiro ano, sério mesmo. Caraca. Umas 14 provas, né, em 2023, no caso, né? Mas tinha ali as minhas principais, que foram as que eu foquei ao longo do meu ano de estudo, né? Mas é isso, assim, tem que, de fato, se preparar bem. Os cursinhos são uma mão na roda aí, né? Mas também não adianta nada, como eu falei, você contrata um cursinho, que não é barato hoje em dia, né? Faz esse investimento alto e vai estudando, molda a sua rotina ali, mas por algum motivo, a partir do meio do ano, a galera já começa a cansar e tirar o pé do acelerador. Isso é bem perceptível, vocês vão ver isso acontecer com o pessoal aí, os amigos, a turma de vocês, né? Todo mundo começa num ritmo muito lá bom, em cima, no início do ano, vai chegando junho, julho, que era o contrário, né? Para você começar a acelerar na reta final, né? E aí a galera começa a cansar e desestimular, não vê uma porcentagem muito alta de acerto quando vai fazendo prova na íntegra por fora. Chega no meio do ano, tô acertando a mesma coisa que eu acertava lá no início do ano, enfim, esse ano já não vai dar mais, e larga a mão, enfim, aí já era. O pensamento é o contrário. Vai iniciando o ano, devagar, vai entendendo, né? Vendo como é que vai ser a rotina, se consolidando se realmente é essa especialidade, refletindo sobre isso, refletindo sobre as instituições. O ideal é, obviamente, já começar o ano com essas instituições fixas para você, né? Mas se não for o caso, enfim, vai aproveitando esse início de ano para isso. E aos poucos, com o passar dos meses, você vai acelerando os seus estudos, né? Esse eu acho que seria a estratégia mais interessante, para que, assim, no segundo semestre,
Quem dá plantão reduz absurdamente a carga de plantão para conseguir estudar muito mais. Enfim, quem está no internato tenta de alguma forma aí se vire, né? Aliviar um pouco mais a faculdade para conseguir priorizar bem os estudos, né? Isso seria, acho, uma estratégia interessante para focar realmente. Não é que você vai banda voa ali no primeiro semestre e querer estudar no segundo semestre. Não é isso. Estuda forte no primeiro semestre, mas muito mais forte no segundo. É saber o ritmo ideal para você seguir até o final. Acho que é o mais importante isso. E tem alguma coisa que dentro da faculdade, quando você estava na graduação de fato, ou até mesmo na preparação para a residência, que você não fez, que você se arrependeu e, poxa, eu deveria ter feito isso e seria diferente? Em relação a você falar pontuação? Pontuação, preparação para a própria prova, enfim, no geral. Até algo que você acha mesmo, que se arrependeu alguma coisa assim, do dia a dia. Eu acho que arrepender é uma palavra muito forte. Acho que não me arrependo nem nada do que eu fiz, nem nada que eu deixei de fazer. Mas, assim, algo que... mudaria, né? Eu até poderia ter feito. O perfil, poderia ter feito, e seria uma pontuação a mais para mim, é a questão do centro acadêmico, né? Eu até tive a oportunidade, fui convidado para participar, e no momento neguei a oportunidade e nunca participei em relação a essa questão. No caso, uma representatividade estudantil. Exato. E aí nunca tive essa participação e é um ponto que eu deixei de ganhar, né? Eu tive a oportunidade e por alguns motivos ali ao longo do processo não quis, e foi um ponto que eu deixei de ganhar, né? Acho que não fez também, no fim das contas, diferença se eu fui aprovado ou não, mas... Hoje em dia, como eu falei, a concorrência é tão grande que cada ponto pegar, a mais que você pode conseguir ali durante os anos de graduação importam, né? E é o que o meu irmão está se formando, né? Estuda com vocês também. Eu sempre falava e falo a ele, né? Assim, os anos principais desses 6 anos de graduação que vocês têm que focar nessas atividades extracurriculares, na minha opinião, são os 4 primeiros anos, né? Ou seja, antes ali do internato, ciclo básico, ciclo clínico, né? Tenta fazer o máximo de coisas que vocês conseguirem, dessas diversas áreas que a medicina te propõe, né? Para que, de fato, você já chegue ali no início do internato pontuando no máximo de coisas e tendo que correr atrás do mínimo, né? E, no caso, acaba sendo um artigo científico ou outro, porque você já tem essa maturidade suficiente para isso e talvez seja mais fácil de você conciliar com a sua rotina do internato e dos estudos para a residência, né? Então, assim, tenta correr atrás o quanto antes, né? Não desesperadamente, obviamente, faz a sua gestão ali para que nos 4 primeiros anos, são 4 anos, é muito tempo, né? Então, tenta aproveitar bem esses 4 anos para poder chegar no internato tranquilo e também aproveitar o internato, né? Aproveitar o final da faculdade, que é uma fase única na vida da gente, que não chega mais, não volta mais, né? Enfim, ele é muito bom, né? Então, tenta focar logo antes para chegar mais tranquilo no internato, até porque vão vir outras 1000 responsabilidades, né? Outras demandas, outros objetivos. Vem essa preocupação com a vida de recém-formada, como é que vai ser, já sou eu que estou carimbando aí agora. E aí não dá mais para você estar se preocupando com monitoria, com liga acadêmica. Na minha opinião, né? Não seria mais o tempo ideal para isso. Também. É uma coisa que a gente até tira onda, né? Não, eu tô fazendo besteira aqui, mas eu tô no internato, o carimbo é do preceptor mesmo. Aí chega lá no primeiro plantão, eita. Carimbo é meu. Sou eu agora. É bem complicado, realmente. Então, aproveitem o tempo do internato para vocês terem essa maturidade, né? Não, eu estou aqui no internato. Eu sei que tem um médico aqui por trás me orientando e se responsabilizando por isso, né? Mas quem está atendendo sou eu, quem está vendo o paciente sou eu. Eu sou acadêmico, mas sou eu que estou ali prestando atendimento. Então, começa a pensar, né, lá no internato, naquele plantão, naquele paciente, como é que seria se eu já fosse o médico? Eu faria realmente tudo isso que eu estou fazendo? Eu atenderia o paciente desse jeito? Eu falaria com ele desse jeito? Eu examinaria o paciente desse jeito? Sim, então, está indo no caminho certo. Isso é muito importante porque hoje em dia, até as pessoas que convivem com a gente, falta esse tato de saber que é responsabilidade, que você está treinando para ser médico realmente, não uma brincadeira. Porque muitas vezes sai de casa, vai atender, não trata como realmente deveria. Acho que isso hoje em dia tem pegado muito, eu vejo repetir muito, eu acho uma lástima, de verdade. E muitas vezes eu falo muito sobre isso. Você já é o médico que você quer ser durante a graduação. Então, a postura que você tem, até mesmo as roupas que você veste para atender o paciente, ele olha aquilo tudo. Então, eu acho que seria o primordial, assim como você falou também. De fato, né? E hoje em dia o conhecimento da população, de forma geral, está cada vez maior, né? Essa cultura da população
ficar analisando e checando as condutas e análises médicas, né? Tudo hoje em dia é uma gravação, é alguém puxando o celular ali filmando, às vezes a conduta até já chega toda pronta. Então tem que ter muito cuidado com isso, né? E é uma responsabilidade, né? Nós estamos lidando com vida, né? Então, enfim, não dá para, de fato, vou pro plantãozinho do internato e fazer de qualquer jeito. Não, tenta assumir com a responsabilidade que com certeza, você fazendo isso já vai se destacar ali durante o internato e vai ser até mais fácil você ingressar no mercado de trabalho porque talvez já seja reconhecido por isso, né? Não, aquele aluno eu sei que é diferente. É onde você constrói seu nome, né? Exato. É verdade. Eu sempre prestei muita atenção nisso e procurei fazer isso ao longo do meu internato. E eu tive professores que me deram a oportunidade de trabalho posteriormente, né? Quando eu me formei. E eles falavam isso para mim. Então, assim, realmente não é brincadeira, né? Foquem nessa questão, acho que é muito interessante, até para o crescimento e amadurecimento pessoal e profissional de vocês, né? E tenta atuar no internato como se você já fosse profissional. Você não vai saber de tudo, muito longe disso. Até por isso você está no internato ainda e tem alguém por trás, né? Mas tenta lhe dar o seu máximo e com muita seriedade e responsabilidade, que aí com certeza vocês vão crescer muito. Perfeito. E, assim, falando um pouquinho sobre a residência de fato que você vai ingressar daqui a pouco. Assim, quais expectativas que você está para a residência de clínica médica? Vai para outro estado, vai para Brasília? Nunca morou lá, né, na verdade? Nunca foi para lá ou já foi uma vez? Fui só fazer matrícula. Não, nunca nem tinha ido para turismo nem nada. Assim, não tenho família, não tenho amigo, não tenho conhecido nenhum. Vou desbravar, né? Conseguir pelo Instagram alguns contatos de residentes lá para puxar conversa e saber como é que é o serviço, como é que é a rotina do hospital, né? E assim, mas graças a Deus foram conversas animadoras, né? Falam que é um serviço grande, né? Um serviço só chega paciente regulado, é referência no Distrito Federal, que tem um alto número de procedimentos para os residentes de clínica, né? Então, assim, apesar de ser uma residência de clínica, né? E isso também já me encanta, né? Como eu falei, sempre fui um cara ali da área cirúrgica, né? Sim. Então, gosto de procedimento, gosto dessa vida um pouco mais agitada, né? E aí, por isso que eu escolhi a cardiologia para, posteriormente, quem sabe, ainda estou muito longe, pode ser que as coisas mudem daqui para lá, mas, quem sabe, pretendo seguir o caminho da hemodinâmica, né? Que é uma subespecialidade da cardiologia que tem muito procedimento. Né? Então, enfim, que vive de procedimento, na verdade. Sim. Né? Mas é isso, então as expectativas são altas, né? Sobre a cidade, de fato não conheço, fui 2 vezes, né? Fui em 2024, no início do ano, quando fui aprovado, para fazer a minha primeira matrícula e fazer o trancamento, porque ingressei no serviço militar e tive que ir de novo esse ano. Fui recentemente, há uns 15 dias atrás, para poder reafirmar minha matrícula lá e dizer que esse ano eu vou ingressar. Eles pedem que o aluno, o médico no caso, né, vá novamente lá para poder confirmar a sua matrícula. E aí fui recentemente, e aí estou naquela loucura lá de conseguir apartamento, organizar questão de mudanças, né? E daqui a uns 15 dias, se Deus quiser, tô indo para lá. Muito bom. E falando um pouquinho, você falou agora sobre o Exército, o serviço militar. Como é que foi essa experiência? Você conseguiu a vaga, trancou a residência e aí foi para o Exército. Como é que foi essa experiência lá, servir o Exército Brasileiro? O Exército Brasileiro. Né? Tá certo, né? Por lei no Brasil, todo médico homem que se forma, né, no ano de formatura, ele é obrigado a se apresentar no Exército. Do mesmo modo, quando a gente tem 18 anos, tem que se apresentar no Brasil, o médico, até, se eu não me engano, é 37 ou é 38 anos, se eu não me engano, até 38 anos, aquele homem, né, que se forma em medicina no Brasil até 38 anos, no ano de formatura dele tem que se apresentar no Exército. Então até um aviso para o pessoal que está assistindo em casa, que acha que se livrou, está fazendo medicina, se livrou do serviço militar. Vai ter que se apresentar novamente. Tem que se alistar de novo. Existem várias etapas nesse processo, né? Geralmente no início do ano, ali no primeiro semestre, uma comitiva ali, uma comissão do Exército, né? Vai até a sua faculdade, né? Agenda uma reunião, geralmente em auditório, né? E aí vão os alunos que têm, todos os homens e as mulheres que têm interesse podem participar também, tá? Dessa reunião. E ali eles falam as primeiras informações sobre como é que vai acontecer o processo e como é que mais ou menos é a vida do médico no Exército, né? Então ali é muitas vezes o primeiro contato dos médicos ou dos formandos, né? Com as Forças Armadas. Porque pode ser que o aluno vá para o Exército Brasileiro, pode ser que vá para a Marinha ou para a Aeronáutica. Mas, geralmente, essas reuniões, pelo menos aqui em Maceió, é feita pelo Exército, né? Representando as 3 forças, né? As Forças Armadas. Bom,
faz esse primeiro contato, faz essa reunião. E aí, logo em sequência, assim, tem vários outros passos, né? É entregue para os alunos uma ficha, um papel, uma ficha, onde ele vai dizer se é voluntário ou não é, se for voluntário, para qual força é, para o Exército, para a Marinha, para a Aeronáutica. E ali ele escreve algumas informações sobre ele, se tem algum problema de saúde ou não, enfim, histórico cirúrgico dele, se já fez alguma cirurgia ou não. É basicamente isso, tá? E informações pessoais. Bom, essa ficha vai para o Exército, né, ou para as Forças Armadas, sim, pode ser que em outra cidade seja a Marinha ou a Aeronáutica que faça essa coordenação, mas geralmente é o Exército. Essas fichas voltam para o Exército e lá é feita uma seleção, né? Não me pergunte como isso é feito, mas é feita essa seleção e a próxima etapa, a próxima convocação já não é mais nas faculdades, né? Porque primeiro o Exército vai nas faculdades, depois os formandos vão até o Exército, né? Até a força. Fazer o convite, fazer depois... até a força. Você vai pra e lá. aí são escolhidos alguns, geralmente eles tendem a priorizar quem é voluntário, né? Tendem a priorizar quem é voluntário, mas pode ser que nessas primeiras fases vão formandos ali também que não são voluntários, mas são escolhidos para o grande conjunto ali da galera e eles vão lá para o Exército. Bom, lá é feita inspeção de saúde, é feito tanto da parte da odontologia quanto da parte médica, tá? E eles têm uma nova conversa, confirma se aquele formando, aquele estudante, né, ainda continua voluntário ou confirma se ele realmente não é voluntário e porventura agora é, enfim. E aí faz um novo processo. Passa-se um tempo, e aí sai uma nova publicação com a nova convocação, já com um número reduzido. E aí, ao passar do ano, são algumas dessas seleções e inspeções de saúde com um número cada vez menor. E aí, lá perto, de fato, do final do ano, daquele ano, né, é quando tem, basicamente, a última convocação presencial. Isso não é uma certeza que aqueles vão servir. É só mais uma etapa desse processo de inspeção, né? E para confirmar se ele continua sendo voluntário ou não, né? Porque muito depende do número de vagas que tem naquele ano para aquele batalhão. Aqui, em Alagoas, a única organização militar que existe é aqui o 59, né, na Fernandes Lima, o Batalhão de Infantaria Motorizado. Mas outros estados têm mais de um batalhão. Como em Recife, por exemplo, tem mais de um batalhão. Lá tem hospital, tem um HMAR. Né? Aqui a gente não tem hospital, só tem, de fato, um batalhão. Bom, a depender do número de vagas que existam naquele ano, aí o Exército faz a convocação daqueles médicos, né? Sempre, como eu falei, priorizando os voluntários. Mas existem, sim, as ocasiões de pessoas que não eram voluntárias e foram convocados. E aí vai ter que servir ali um ano. No meu caso, eu fui voluntário. Sempre tive o sonho de servir, né, ao Exército. Queria ter servido quando eu tinha 18 anos, mas estava no processo de estudos para o vestibular. E julguei naquela época que iria me atrapalhar, né, meus estudos, e acabei dizendo que não queria servir e entrei na reserva, né, naquela época. Mas aí aquele sonho nunca apagou. Sempre, né? esteve ali, né? Ficava vendo aqueles filmes de guerra e tal, e ficava imaginando, né, aquele cenário. Bom, e aí quando eu descobri essa possibilidade que existe, né, de a gente servir como médico, aí meio que uni o útil ao agradável. Muito né? bom. E aí eu fui voluntário de fato, e por lei no Brasil, quando o médico ele é aprovado na residência médica e foi convocado para o Exército, que é um serviço militar obrigatório, o primeiro ano, né? Por lei, a gente consegue trancar a vaga da residência por um ano, tá? Só que aí tem os percalços ali no meio do caminho. Por quê? Porque a gente é convocado, muitas das vezes, antes de receber o resultado da residência, né? Porque essa lista oficial da convocação geralmente sai nos 15 dias finais do mês de janeiro. Né? Em alguma data, nos 15 dias finais de janeiro, sai a lista com os nomes das pessoas que vão servir no Exército naquele ano. Só que assim, em janeiro, muitas das vezes não saíram ainda os resultados da residência. Vão sair lá em fevereiro, no início de fevereiro. Então, para quem pensa em, por exemplo, não, eu vou passar na residência, aí já vou pro Exército, vou trancar a vaga, e a pessoa tem que estar muito certeira que vai passar. É mais ou menos por aí. Então, assim, se você quer servir, assim, realmente foca bem nos teus estudos ali no teu ano de preparação e reza para que dê tudo certo, né? Para que você seja aprovado e para que você seja convocado. Exatamente. Porque mesmo que você seja voluntário, pode ser que você não seja convocado. É verdade. As chances são maiores do que aquele que não foi, mas pode ser que você não seja convocado. Mas, enfim, você acaba sendo convocado geralmente antes
de você receber o resultado da sua aprovação. Aí, no meu caso, tudo certo, graças a Deus. Eu fui convocado e logo depois fui aprovado na residência, né? E aí consegui ir para Brasília na época, fui aprovado até em outras residências também, mas optei por lá. E eu não posso trancar mais de uma vaga, Sim. né? Eu passei acho que umas 4 ou 5 no ano de 2023, mas só podia escolher uma para poder trancar a vaga, não posso trancar mais que isso. E aí eu optei por Brasília, hospital de base, como eu falei, fui conversando com algumas pessoas no Instagram e julguei que seria um serviço maior e melhor para a minha formação. É um desafio novo, diferente, sair da minha cidade, né, ir para um cenário novo, diferente. Enfim, fui para lá, tranquei minha vaga e voltei para servir, né? E aí servi durante um ano. E aí, assim, quando virou o ano, agora 2025, sai a lista lá, no meu caso em Brasília, com os nomes dos militares que trancaram a vaga no ano anterior. E aí estava lá meu nome, graças a Deus, tudo certo, minha vaga tudo garantida. E aí eu voltei lá só para confirmar minha matrícula e esperar agora para começar. E sobre essa questão do Exército, eu tenho muita curiosidade, porque eu penso muito em servir o Exército. Como é que foi essa experiência lá? É muito puxado? O que é que você faz lá? Enfim. Como é ser médico? Como é ser médico do Exército? É muito bom, tá? Na minha opinião, valeu muito a pena, acrescentou muito na minha formação, tá? Não posso negar e sou muito grato ao Exército Brasileiro por tudo que fez por mim, né? Pela minha formação como um todo, pelas experiências que eu vivi lá, que são experiências que eu nunca vou viver em nenhum outro cenário, né? Dentro da medicina. Mas a experiência é bem individual e depende muito do local que você está. Como eu falei, em Alagoas, a única organização militar que existe é o 59º Batalhão de Infantaria Motorizado, que é o 59, aquele batalhão ali da Avenida Fernandes Lima. Esse é o único. É um batalhão de infantaria, são infantes, né? São atiradores, caçadores. Sim. Então, você não vai ter uma vida assistencial médica hospitalar. Por que eu falo isso? Porque aqui pertinho, em Recife, existe um hospital militar. O HMAR, né? O HMAR, Então, o médico lá que se forma e vai servir no HMAR vai ter uma experiência totalmente diferente do médico que vai servir aqui em Maceió, por exemplo, que é um batalhão de infantaria. Aqui você talvez vai ter uma experiência muito mais militarizada, de fato, do que um médico que está servindo num hospital militar, né, que vai viver, de fato, algo bem assistencial. O médico, a gente foi treinado para isso ao longo da faculdade. Sim. Então, acaba que a experiência é muito individual por isso, né? Então, aqui, no batalhão daqui, a gente tem sim a parte assistencial, a gente atende os militares, a gente atende também as famílias dos militares, os familiares, tá? Geralmente aqui a gente atendia pela manhã os familiares, como se fosse um posto de saúde, tá? Um posto de saúde é basicamente atenção básica, né? Exato, uma atenção básica. Então a gente atende os familiares, tá? E à tarde faz o atendimento dos militares. Aqui funciona mais ou menos nesse sentido. Só que assim, a parte assistencial de atendimento é só uma ponta ali do iceberg na nossa atividade, no caso aqui em Maceió, né? Aqui a gente trabalha muito com a parte de auditoria, uma parte muito burocrática, que a gente não tem a formação para isso, né? Então, é uma experiência muito nova, é bem desafiador, porém, você termina aquele ano com conhecimento, com novos conhecimentos, que assim, a maioria dos médicos recém-formados não tem, né, em relação à questão de auditoria. Então, aqui a gente faz inspeção de saúde, alguns médicos fazem a parte de perícia médica também e a parte de auditoria, tanto a auditoria prévia a procedimentos e exames, quanto a auditoria posterior a procedimentos, a exames, para ver se realmente tudo foi feito corretamente, se foi usado os materiais, né, os OPMS, que são as órteses, próteses, materiais especiais, materiais que se usa o tecido cirúrgico, por exemplo. Se tudo aquilo que o plano de saúde, que no nosso caso é o FUSEX, né, que é um fundo de saúde, na verdade não é um plano, é um fundo de saúde, arcou com aquele custo, mas realmente aquele material foi utilizado, aí tem auditoria. Então, você vai pegar um monte de papel e vai conferir tudo para ver se realmente foi tudo certo, se a cirurgia ocorreu, enfim. E fazer todo um processo de auditoria para realmente dizer que foi, e aí sim, até liberar o pagamento, né, ou dar adiantamento no processo para que esse pagamento seja autorizado. Ou seja, para que o FUSEX, o Fundo de Saúde do Exército, após passar por todo o processo de auditoria, confirme que está tudo certo e aquela verba da União, no caso, né, do FUSEX, seja destinada ao OCS, a um hospital, no caso, né, para poder pagar o hospital que fez aquela cirurgia. É dedicação exclusiva dentro do Exército ou durante esse ano que você está lá, você pode trabalhar em outros lugares antes de ir para a residência? Excelente pergunta, tá? Não é. Tá? Não é dedicação exclusiva. Na verdade, eu não sei se teoricamente é ou não é.
Confesso que não sei, mas na prática, e já conversei com muita gente, mas de outros estados, inclusive, mas os médicos acabam trabalhando por fora também, né? Legal. O que não pode acontecer isso de fato não pode acontecer, o seu trabalho por fora, como médico civil, né, nos seus plantões aí da vida, seja lá onde for, que eles atrapalhem o seu trabalho militar, né? O serviço ao Exército vai ser o seu trabalho principal. Então, você vai ter aquela carga horária para cumprir, aqueles dias para trabalhar, e isso você não vai poder abrir mão para poder trabalhar por fora naquele horário. Isso não existe, tá? Inclusive, nem no fim das contas, dando plantão noturno e aí chega um pouquinho atrasado no Exército, isso não vai ser visto com bons olhos, tá? E existe ali um de outro que toleravam a gente, existia, tá? Mas, assim, na prática, isso ao longo da caminhada não é bom, não é sustentável. Isso é até interessante, teve até um professor meu de ginecologia e obstetrícia, o professor Robério. Conheço. E ele serviu o Exército também, ele contou uma história parecida com essa, que ele estava num plantão noturno, da ginecologia, e aí ele estava servindo o Exército. E acabou que ele chegou atrasado e aí acabou com toda a equipe dele pagando o pato também. E aí... Enfim, existem aí algumas consequências que só quem entra lá vai saber e vai viver. Mas, de fato, dá para sim, para trabalhar por fora, dá para se fazer uma renda além da sua remuneração, né, do seu soldo, que é o seu salário militar, né? E você consegue trabalhar. Eu trabalhava muito com plantões noturnos em fim de semana, né? Porque, na grande maioria das vezes, em raríssimas ocasiões, você vai ter uma atividade, no nosso caso aqui no batalhão, né? Atividade durante o fim de semana, tá? Então, eu conseguia trabalhar bem em fim de semana e dar alguns plantões noturnos também, e aí conseguiria complementar ali a minha remuneração no fim do mês, tá? Dá, mas, como eu falei, o seu foco principal vai ser a atividade no batalhão. Hoje em dia, nós ouvimos muito falar sobre os soft skills. O que você acha que seria necessário algumas habilidades para ser um bom clínico geral e algumas habilidades que você acha necessário e que você quer desenvolver durante a residência para ser de clínica médica? Isso é um tema bem interessante e que eu vi muito isso acontecer comigo mesmo, assim, ao longo dos meus primeiros meses de atividade profissional, de plantão, seja fora ou dentro do Exército, né? Mas um dos principais pontos, de fato, é a comunicação, sabe? É você saber se posicionar, é você passar segurança ali com a sua forma de comunicar, de falar, de se expressar, seja com o próprio paciente ou com a família. Então, eu colocaria esse, de fato, a comunicação, né? E tudo o que a envolve, né? A sua vestimenta, a sua, enfim, o jeito de gesticular, forma que você, a sua postura, tanto com a família, tanto com o paciente quanto com seus familiares. O principal aspecto, e isso faz muita diferença, né? Vocês vão ver aí outras pessoas que vão se formar junto com vocês que, enfim, vai falar um pouco mais desleixado e não vai ligar tanto para essas coisas. E o quanto isso impacta negativamente, tanto dentro de um serviço hospitalar, por exemplo, em relação à própria equipe, né? A saber liderar uma equipe, por exemplo, o quão aquela equipe vai te respeitar por isso, quanto, e talvez isso seja até pior, com o paciente e seus familiares, né? Então, assim, faz uma diferença muito, muito, muito grande. Você ter uma boa postura, você estar bem vestido, você saber se expressar, você entender o que é que o paciente está passando por aquele momento, né, os seus sofrimentos, e conseguir passar uma segurança para ele, né, naquele momento. E tanto para ele quanto, como eu falei, quanto para a família. E é interessante ouvir isso. Nós três somos cria de Dr. Ricardo Nogueira, né, lá da Casa da Palavra. E neste momento, o professor que veio aqui no último episódio... assisti depois. Ele disse que vai assistir. Olha aí, falando com ele. muito bom mesmo. E, Tomás, a gente está finalizando nosso episódio, uma pena, mas... Passou rápido. Exatamente. Queria que você desse uma dica para o estudante de medicina ou até mesmo um médico recém-formado que está nessa jornada da aprovação e que precisa daquela dica, daquele estalo para continuar nessa jornada e conseguir ser aprovado no final do ano. Cara, é bem simples. Acho que foi um resumo muito do que a gente já conversou aqui ao longo desse episódio, né? Mas é isso, assim, se você realmente tem um foco de ser aprovado o quanto antes, né? Faz a sua disciplina e teu foco na tua gestão do tempo para isso, tá? Não deixa que situações sociais te atrapalhem, não deixem que os primeiros plantões e a vida inicial ali do médico recém-formado te atrapalhem, né? Bota a tua aprovação em primeiro lugar, né? E vai em direção a ela, que vai dar tudo certo e, assim, vai valer a pena, né? Como eu falei, no fim das contas, a tua lógica aí é a questão financeira.
a hora do especialista é melhor remunerada de forma geral do que a do generalista, né? Então, o quanto antes você ter esse RQE aí na mão, melhor, até para um quesito financeiro. E assim, e não só isso, né? Porque até o teu trabalho vai ser menos estressante de forma geral do que um recém-formado. O teu plantão vai ser mais tranquilo, até porque você vai ter mais segurança para lidar com os teus pacientes e gerir a tua equipe, né? Então, não perca o foco, faça a tua gestão do tempo aí para que tudo caminhe bem, que de fato vai valer a pena, você não vai se arrepender. Perfeito. Muito... Vale a pena esperar, né? Exatamente. Muito boas palavras do Tomás agora. Uma abdicação agora, mas para você... Vai plantar, né? Para poder colher esse fruto muito em breve. Perfeito. Tomás, muito obrigado pela presença. Foi realmente agradeço. Um prazer você estar aqui. Tirou muitas dúvidas que eu mesmo tinha sobre exército, sobre residência, enfim. Coisa boa. Foi fantástico, um papo fantástico. Queria agradecer a toda a equipe aqui da Destravo e, além disso, falar para o pessoal para seguir a gente nas redes sociais. Pode seguir a gente no Instagram, no TikTok e liberaremos em todas as plataformas digitais, o Spotify e o YouTube, o episódio de hoje. E na dúvida, de Pironecast.